Imagina você acordar, você abre o seu celular e você descobre, da noite para o dia, que tudo que o Brasil manda para os Estados Unidos, do cafezinho que sustenta as manhãs dos americanos até aquele chinelo famoso Brazuca que faz sucesso no verão da Flórida, tudo vai pagar 50% de imposto extra na alfândega. E o que a gente importa deles, tecnologia, enfim, muita coisa, vai ser taxado de volta, sim senhor, de acordo com o governo. Você vai pagar mais em nome, né, Bruno? Você vai pagar mais em nome da soberania nacional. Que beleza, é o que a gente queria. É tudo que pedimos. Exatamente. Foi exatamente esse o susto que o presidente Donald Trump deu quando ele soltou na sua própria rede, a Truth Social, uma carta endereçada ao nosso digníssimo presidente Lula, decretando, a partir de 1º de agosto, tarifa de 50% em todos os produtos brasileiros. Eu falei para ficar quietinho, não Você falei? disse mesmo, um sábio. Logo de cara, o Trump ainda dobrou a aposta. Ó, se o Brasil ousar retaliar, ele vai fazer exatamente como a Dilma sugeriu, Bruno. Ele vai dobrar a meta. Vou dobrar. No caso, ele promete impor uma nova tarifa em cima dos 50%. Para completar, usou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro como justificativa, acusando o STF de censura e pedindo para que a caça às bruxas acabe de imediato. Repara você, ó. O tom não foi de negociação, não, foi de ultimato. De retaliação política. É, isso aí. Citou também ordens secretas e ilegais do Supremo contra as redes sociais americanas. E para variar, o anúncio não passou por canais diplomáticos nem por aviso prévio, foi na base do grito, da internet mesmo, pegando o Itamaraty de calça arriada, tendo que descobrir do mesmo jeito que a gente descobriu, né? Descobrir esse tarifão aí pelas redes sociais. Nos primeiros minutos depois da bomba, Brasília ficou zonza. Técnicos da economia e também do Itamaraty admitiram que o Brasil nem estava na lista de alvos prioritários das tarifas americanas. Foi abrir a boca. Pois é. E de repente, talvez por falar demais, né, Bruno? Viramos alvo das tarifas aí que até então não tinham chegado cá por essas bandas. Mistura de política comercial com briga ideológica e defesa de Bolsonaro. Ó, mistura tudo aí, você vê o caldo do angu que a gente tá se metendo. Famosa picuinha de criança. Né? É, e o Lula respondeu assim, ó, vamos responder à luz da lei de reciprocidade econômica. Ele falou, citando a norma que foi aprovada às pressas lá em abril, que autorizou retaliação simétrica contra qualquer país que eleve barreiras de forma unilateral contra a gente. Antes mesmo de rascunhar contramedidas, o governo montou um grupo de crise para medir o tamanho do estrago e buscar mercados alternativos. Mas qual que é exatamente, então, o tamanho desse impacto, hein? Basta olhar a lista dos bens mais atingidos: café, carne bovina, suco de laranja, calçados e até celulose. Só o café responde, inclusive aumentar o café já tá baratinho, né? Tá coisa linda. Só o café responde por uma boa parte do desjejum americano. 2 em cada 3 americanos bebem a bebida todos os dias. E adivinha quem é o maior fornecedor? É o Brasil. No caso da carne, as exportações tinham saltado 500% em abril, exatamente quando o rebanho americano sofria por falta de oferta. E a laranja da Flórida, inclusive, Orange, acho que é um condado da Flórida, se não me engano, eu lembro das plaquinhas. É. Sem o Brasil, o suco sobe de preço, adivinha onde? Lá na gôndola do Walmart. Do lado dos produtores brasileiros, o clima é balde de água fria. A Associação dos Exportadores de Café pede bom senso, que tá difícil nesses dias. A indústria de calçados fala em bomba, bem quando retomava a venda de pares para os Estados Unidos. Cada setor, então, está fazendo ou refazendo as contas. Frigoríficos cogitam redirecionar contêineres a portos da Filadélfia, onde a cota tem tarifa menor, enquanto negociam contratos tampão com restaurantes asiáticos na costa oeste. O setor de carnes está vendo um risco à segurança alimentar dos próprios americanos. Já o consumidor lá fora pode se preparar para pagar mais caro. Afinal, quando a alíquota pula de 10% para 50%, não tem mágica, não tem planilha que segura o preço na prateleira. Afinal, como a gente já ouviu, esse negócio de que a empresa que vai pagar a conta não dá certo não, né, Bruno? Só que politicamente essa pedrada vira munição pro Lula, olha só. Quem disse isso foi o Alexandre Schwartzman, olha só, ex-diretor do Banco Central. Segundo ele, a tarifa é um presente porque oferece ao Palácio do Planalto um inimigo externo, claro, o grande irmão do Norte.
Em meio a... Que bom, que bom pra vantagem. gente. Veja Nossa, como isso é olha, bom pra você, Bruno. Que ótimo. Não vai pôr selo, hein, Bruno? Em meio à queda de braço do governo com o Congresso, né, que já tá azedo, e a economia fraca. Ele lembra que a balança comercial, na verdade, isso é verdade, ó. Faz mais de 15 anos, inclusive. É deficitária para o Brasil, não para os States. Só de janeiro a março, Washington levou vantagem 3,3 bilhões de dólares de saldo contra a gente. E a gente que toma. E é, gente que toma. Ele fala, não, tá desigual. Igual ele falava lá para a China, por exemplo, né? Que eles importavam muito mais do que exportavam. E para a gente não colou, não. Ou seja, né? Eles mais exportam do que importam da gente. Portanto, o argumento de déficit injusto não cola. O gesto, para ele, para esse ex-diretor do BC, é 100% político. E não é só no Brasil que chove crítica, não. Do outro lado do Atlântico, o Nobel de Economia Paul Krugman escreveu que o Trump está usando tarifas para proteger ditadores. Será que ele está falando do Bolsonaro? E que esse ato, por si só, já deveria ser motivo de impeachment. Krugman chamou a medida de estupidez maligna e ironizou a ideia de intimidar um país como o Brasil, de 200 milhões de habitantes, que nem depende tanto assim do mercado americano. Ah, mas depende sim, hein? A imprensa internacional seguiu o coro, rotulando a jogada de dramática e destemperada. Dentro dos Estados Unidos, analistas lembram que tarifas assim podem virar um tiro no pé, porque elas aumentam o custo de vida do cidadão americano, jogam pressão na inflação que o Fed tenta domar e depois o próprio Trump aperta o Fed, né, para diminuir a taxa de juros, tanto lá como cá, o mesmo cenário, né, Bruno? Uhum. E ainda atrapalham cadeias produtivas instaladas em zonas de processamento, onde muitas empresas americanas dependem de insumos importados. Enquanto isso, ruralistas aqui do Brasil e bancada de exportadores daqui pedem reação firme e estratégica. Alguns defendem ir direto à OMC. Outros querem mirar patentes de multinacionais e fazer o sonho do governo brasileiro, que é taxar o lucro mais ainda das grandes big techs, né? Grandes big techs. E que eles são grandes mesmo. Já estão querendo fazer really big techs. Tem até quem fala em redirecionar os embarques para a China e para o Oriente Médio também. A diferença é que agora o alvo é o agronegócio. Olha que loucura, ó. Coração da base de apoio do próprio Bolsonaro que o Trump está tentando defender. Ironia que não passou despercebida no Planalto. Inclusive, há quem diga que o próprio julgamento do Bolsonaro foi prejudicado por essa ação. Ué, mas não teria que julgar baseado no que ele fez? É verdade, dono. Meio estranho, né? Nos bastidores, os diplomatas brasileiros apontam que Trump mandou cartas semelhantes a pelo menos 12 países, ameaçando tarifas pegar ou largar. É do meu jeito. Se não toparem negociar até o dia 1º de agosto. Primeiro ameaça, primeiro, né, colocam a faca no pescoço e depois falam, vamos, se vocês quiserem negociar, eu tô aqui, hein? Já fica em 20, tá certo. É a versão 2, só que aí depende do nosso governo baixar a bola também, que acho que não vai rolar não, hein? É a versão 2.0 do America First, só que turbinada, né, por um cálculo eleitoral e pelo desejo de mostrar força diante dos BRICS, bloco que, segundo Trump, conspira para erodir o dólar. Erodir foi tenso, hein? E para o investidor, nós, reles investidores, como é que fica a nossa vida diante de tudo isso, hein? Os nossos investimentos. Antes de tudo, tem 2 certezas na vida. Primeira, que você não precisa ser pego de surpresa como o governo foi. E a outra certeza são os impostos, já que o leão da Receita continua faminto como sempre. Então, o recado é para você que compra e vende, você tem investimentos na Bolsa de Valores. Olha, eu tenho certeza de que você pode estar pagando mais imposto do que deveria. Eu poderia chutar também que muita gente não está pagando o imposto que devia, o que também é um problemão. É maior até. E o engraçado, ou se não fosse trágico, né, é que essa devia ser uma coisa superada na vida de todo investidor. E aproveitando que está chegando o dia do amigo, sabe, Bruno? Dia 20 é dia do amigo. Vai uma dica de amigo aqui para você. O Grana App, ele calcula o imposto para você até aqueles que você não pagou lá atrás. E com o otimizador de IR do Grana, dá para você reduzir e até zerar o seu imposto com alertas que o aplicativo manda para você executar.
E se tiver imposto a ser pago, o grana ainda gera o DARF para você pagar. Que mais você quer, hein? Ó, 0 planilhas, sem erro, 0 dor de cabeça, só paz para você poder garimpar oportunidades enquanto todo mundo tá perdido. Você quer também blindar o seu bolso antes do próximo susto? Então baixe o Grana App, é só você clicar no link do primeiro comentário e usar o cupom DINHEIRO se você quiser ganhar um desconto de 25% na assinatura do seu plano Mais Grana anual. E entra pro time também daqueles que transformam o caos em vantagem competitiva. Bom, voltando aos impactos das tarifas. Na primeira reação, o Ibovespa recuou ontem. As ações da Embraer, grande exportadora para o mercado militar dos Estados Unidos, lideraram quedas. Olha aí a queda em 7 dias, do tamanho do estrago, que você pode ver lá no site Investidor 10. E o combalido real brasileiro derreteu 2,5% ontem e mais hoje, chegou a 5,62 até a hora da gravação. E o Ibovespa ontem caiu 1,3% já no primeiro pregão, com pancada maior em Embraer, PetroRecôncavo, Marfrig, todas empresas expostas à receita em dólar. Para completar o quadro, relatórios projetam um impacto de mais de 1% na nossa economia. Olha aí a pancada. Os bancos já falam até em revisar a projeção de PIB se a tarifa vingar de fato. De parte do Banco Central, o Schwarzman avalia que o BAC pode até aliviar a inflação, olha só, moderando a atividade, mas não o suficiente para mudar a Selic agora. Tudo isso se o dólar não subir, né? Então. O dólar subir, meu amigo. A única certeza que sobra nesse momento é ruído e incerteza. E falta também benefício concreto para todos os lados. No meio de toda essa novela, fica a pergunta, o que vai acontecer quando o relógio bater dia 1º de agosto, hein? A tendência é virar um braço de ferro, porque se o Lula retaliar como ele diz que vai fazer, o Trump eleva ainda mais. Se o Brasil escolher a rota OMC, a decisão pode levar anos. Tempo demais, né, para o produtor que já fechou um contrato de café ou de carne. Pois é, por isso, fontes do governo falam em misturar uma resposta de 2 frentes. Abrir um contencioso, uma treta, um pedido de ajuda na OMC para ganhar tempo e, em paralelo, também já aplicar na cara dos gringos a lei da reciprocidade, aprovando um decreto relâmpago que eleve em até 50% o imposto sobre os royalties de gigantes americanas de tecnologia, enquanto taxa dividendos remetidos por multinacionais do agronegócio. O plano, revelado pelos assessores de Rui Costa, inclui um grupo formado pelos Ministérios da Fazenda, Indústria, Casa Civil e Itamaraty para procurar compradores na Ásia e no Oriente Médio, se necessário, né? Subsidiando até os fretes, tudo correndo contra o relógio até o dia 1º de agosto, data essa que a tarifa começa a valer. Só que essa corrida aí esbarra num dado bruto, tá? De cada 10 dólares que o Brasil exporta, 7 vão para pouco mais de uma dúzia de mercados. E dentro desse pacote, os Estados Unidos respondem por 12% de tudo que sai aqui do país. Em 2024, isso significou 40 bi de dólares em vendas. Se mesmo metade desse fluxo aí secar, milhares de empregos entram na fila do INSS. A Confederação Nacional da Indústria diz que a sobretaxa pode custar milhares de postos diretos em cadeias que dependem dos Estados Unidos, da soja esmagada que viabiliza a ração de frango, às máquinas, ferramentas das montadoras. A Anshan, que reúne as filiais americanas no Brasil, fala até em efeitos sistêmicos, porque muitas fábricas dos 2 lados da fronteira funcionam em regime just-in-time. Né? Se a peça brasileira trava na alfândega, a linha lá em Detroit para. E o consumidor brasileiro que não exporta nada, você que está nesse momento aí, por que, né, que você foi envolvido nessa treta? A conta pode aparecer no câmbio. O dólar mais alto encarece a gasolina e, por tabela, frete, passagens aéreas e alimentos importados, como trigo. Na verdade, tudo que envolve frete, ou seja, tudo que você come. Se a cotação for a R$6, quem faz compras no exterior ou parcela uma viagem em dólar vai sentir no ato. Já o investidor que tem carteira diversificada, ele tende a enxergar oportunidades. Tem as exportadoras de minério e papel que podem ganhar fôlego, fundos cambiais protegem o patrimônio e para quem opera agro e contratos futuros de café e laranja, ficam ainda mais voláteis, abrindo brecha para trading ou hedge, né, o velho
e famoso efeito manada de quem chega atrasado e compra no topo. No fim das contas, o X da questão é tempo. O Trump aposta no impacto psicológico para arrancar ali uma concessão mais rápida. Mas quanto mais barulho de político ele cria, mais alianças antitarifas surgem dentro do próprio eleitorado americano. O Lula, por sua vez, precisa mostrar firmeza sem destruir a ponte com investidores lá de fora, até porque a gente depende muito do capital estrangeiro para fechar a conta. É jogo de xadrez com relógio por cima. Cada movimento tem que ser friamente calculado como o Chapolin, sabendo que a plateia global acompanha lance a lance. E aqui entra você, né, do outro lado da nossa telinha, que talvez nunca tenha exportado um grão de café sequer, mas sente o bolso coçar quando o dólar dispara, né? O que fazer? Primeiro, esquece o pânico de manchete, tá? Tarifas não viram realidade absoluta da noite pro dia, não. Sempre tem negociações, liminares ou alívios para produtos críticos. Segundo, quem está diversificado está tranquilo, não deixa aí todo o seu patrimônio aqui no Brasil ou só em commodities que podem encalhar. E em terceiro, fica de olho no calendário, porque se em 1º de agosto chegar sem acordo, prepare-se para mais volatilidade. Se uma trégua parcial pintar, podem surgir janelas para você comprar ativos descontados. Em tempo de tarifaço e frases de efeito nas redes sociais, a arte é manter a cabeça fria e a carteira equilibrada. E deixa todo o resto de lado, tá? Seja carta ali escrita em maiúsculas, ameaça de 100% de imposto ou foto de palanque com chapéu de fazendeiro. Tudo passa. Muito mais rápido do que os tweets querem fazer parecer. E aí, o que você achou dessa loucura, esse mundo que a gente tá vivendo, hein? Deixa aquele comentário aqui para provar que você ficou até o final. Qual seria, Bruno? Taxa quem quer, obedece quem tem juízo. Taxa quem quer, obedece quem tem juízo. É isso aí. Valeu, tudo de bom. Tchau.